Olá, boa noite a todos. Eu sou o Rafael, aqui de Itapema, e a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Albert Einstein. E olha que Albert Einstein nem era espírita, né? Nem era espírita. Mas, da minha vez também, boa noite. Gasparino aqui de Itapema. Se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. André Luiz, frase de André Luiz. Olha só, interessante. Então, como é que estão? Tudo certo por aí? Tudo na paz, tudo tranquilo. Muito bem. Pronto para gravar mais um episódio, né? Estamos aqui começando mais um Edgecast, no episódio de número 7, se eu não perdi a conta ainda. 6. Oi? Episódio 6. Episódio 6? Caraca, episódio 6, me perdoem. Hoje a aula é dessa aula número 6 da introdução ao espiritismo, é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos, sobre a definição de cada um deles, quais são os conceitos envolvidos, certo? Com certeza. Muito bem. Vamos só dar alguns recadinhos rápidos antes da nossa aula pro pessoal. Teve gente que comentou sobre a qualidade do nosso áudio da aula passada, que estava meio baixo. De fato, pessoal, a gente gravou, nós estávamos lá em São Joaquim, fora do nosso esquema de gravação, e aí o nosso áudio, como a gente não está com experiência, lembrando que somos dois amadores, tentando fazer um podcast, tentando gravar, então às vezes tem ruído, está um pouco mais baixo. A gente aconselha a ouvir com fone de ouvido, ok? Você vai conseguir ouvir melhor. Estamos trabalhando ainda para identificar um jeito de ficar mais legal os nossos áudios. A gente aconselha também a salvar no computador. Lá no nosso blog tem um link do áudio. Se você clicar com o botão direito no link e clicar na opção salvar destino como ou salvar link como, tu consegue fazer o download para a tua máquina. Teve gente que estava ouvindo só clicando direto no link, aí eu não sei o que houve, se é de acordo com o navegador ou com a internet, ele travava no meio, travava num determinado minuto lá, e não ia para frente. Se tu fazer o download do áudio, fica bem mais tranquilo, certo? E a facilidade também de ter o download na máquina de cada um é que você pode ouvir a qualquer instante, a qualquer momento, sem depender da internet. Isso é verdade, também tem porque isso. Às vezes o sinal de internet não está bom, ou não consegue acessar o blog, e a pessoa está com vontade de ouvir naquele momento e não consegue. É verdade. Por isso que a gente aconselha que faça o download, mantenha esse arquivo na tua máquina, e, por exemplo, vai viajar, coloca num pendrive, coloca no teu carro, vai ouvindo. É verdade. É um bom divertimento, né? É verdade. E a aula, e aprendendo e tomando conhecimento dessa doutrina maravilhosa. Isso mesmo. Hoje nós vamos fazer um novo formatinho, vamos tentar. Nós vamos fazer nossas leituras de e-mail no final da aula. Aí dessa maneira, quem não quer ouvir os e-mails, não precisa estar esperando a gente passar aqui 10, 15 minutos falando dos e-mails e dos recados que nos mandam. Então nós vamos deixar para o finalzinho da aula nossa leitura de e-mails para a gente já partir direto para a aula. Para o pessoal poder entrar em contato com a gente já deixa aqui, já repetimos as outras vezes, mas nosso e-mail é esdcast@esdcast.com.br. Nós temos o Facebook, pode curtir nossa página lá, que é o facebook.com/esdcast. E temos o nosso Twitter, que é @esdcast. Muito bem? Muito bem, nós temos também um grupo, né? Eu criei um grupo de teste, eu nem sabia como funcionava direito, até para ver como funciona. Dentro do Facebook eu tenho um grupo ESDcast. Se você procurar lá e pedir para fazer parte, também dá para fazer parte, dá para comentar lá. Eu aceito todo mundo que pedir para entrar lá, sem distinção. Então tá. Avisar também que nós, a partir de agora, estaremos então divulgando o arquivo em PDF no Facebook. Isso, nesse grupo, né? No grupo do Facebook. Quem quiser acessar a parte escrita, já vai estar lá à disposição. Então, hoje a gente já vai disponibilizar o PDF.
E aqueles que já quiserem dar uma lida já vai estar lá à disposição. Isso, é o mesmo PDF que a gente vai colocar no blog, então é só mais uma opção de acesso. Com certeza, é. Tá, acho que vamos seguir nossa aula, né? Vamos lá. Então tá, como sempre, vamos fazer a nossa oração de entrada aqui, para a gente estar bem assistido pelos bons espíritos. Vamos nos concentrar um minutinho, elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, nosso mestre e amigo, solicitar sua luz e sua bênção. Peço que nossos espíritos amigos estejam entre nós para nos ajudar na aula de hoje. E peço também que irradie luz sobre nossos queridos ouvintes. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Então o assunto hoje, o tríplice aspecto da doutrina espírita, está contigo, pai. Então vamos lá, então. A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, tem o seu conhecimento através, então, do tríplice aspecto, que é o tema da nossa aula de hoje. Uhum. Que é a ciência, a filosofia e a religião. A ciência observa, experimenta, mede, conclui e faz previsões. Isto é ciência. Certo. A filosofia avalia e questiona. Uhum. A religião pondera e escolhe o caminho ético. Então, dentro de cada conceito, dá para a gente fazer bem a diferenciação de uma para a outra, né? Uhum. Existem alguns questionamentos, muitas pessoas nos perguntam, mas o espiritismo é religião? Uhum. O espiritismo não é religião? Sim. Então, pessoas têm dúvidas. E a gente sempre explica, olha, ela é religião porque estudando o Evangelho de Jesus, ela traz consequências religiosas. Uhum. Que consequências são essas? A melhora do ser humano. É. Quando eu me melhoro moralmente, quando eu busco a prática do bem, do amor, da caridade, em função de uma doutrina, então é religião. Ela passa a ser religião. Passa a ser religião. Uhum. Quando ela não é religião? Ela não é religião porque ela não tem o templo, o sacerdote, os dogmas, né, santinhos, lembranças, hierarquia. Eu acho que aí é o conceito, né? Tem gente que acha que o conceito de religião é exatamente esse. Tem que ter uma igreja, tem que ter um templo, tem que ter exatamente isso que você falou, né? O espiritismo não tem isso, né? Não tem. É verdade. E Kardec assim se expressa. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelece entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Uhum. Podemos defini-lo assim. O espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, com esse conceito, já dá para a gente ter uma ideia de como que a ciência está dentro da doutrina espírita. Porque a ciência é realmente a visão, a observação e a comprovação dos fenômenos chamados espíritas, né? Sim. Que seriam as comunicações, Uhum. como diz a psicografia, Sim. enfim, todos os fenômenos espíritas que a ciência teve a oportunidade de verificar e comprovar, então aí entra a parte científica da doutrina. Ainda dá para comentar, mesmo que o espiritismo não tenha a mesma metodologia acadêmica, né, que não tem, mas, não tem. mas tu comprova a ciência do ponto de vista de que da comunicação de um espírito com um médium, esse espírito se comunicando com sua família, onde esse espírito relata situações, intimidades onde o médium não conhece e só a família conhece. Então,
comprova-se aí a comunicação com alguém que realmente já passou para o outro lado. Então tem essa série de comprovações que, né, vai para o lado científico. Com certeza. Veja bem, a psicografia ela é tão importante, e muitas vezes o espírito escreve utilizando as faculdades do médium com a sua caligrafia. Sim. Ou assina com assinatura semelhante à sua, comprovado através do documento de identidade. Houve, inclusive, casos em que a justiça já utilizou uma carta psicografada pelo espírito, inocentando aquele que estava sendo acusado de assassinato, e a justiça aceitou esta carta como prova, né? Como prova. Então, você veja como realmente a ciência, a importância da ciência, né? Eu acho que esse fato dessa comprovação está no filme da biografia do Chico, né? Está no filme da biografia do Chico. É verdade, eles colocam lá. Com certeza. Bom, continuando, a doutrina espírita tem um corpo de princípios filosóficos e éticos apoiados na experimentação científica. E aí, então, ela apresenta esses 3 notórios aspectos, né? É o científico, o filosófico e o religioso. Então tá. Só para gente resumir, o científico ele dá-se justamente por isso, né? Por essas experimentações e por essas comunicações comprovadamente de pessoas que já desencarnaram através de médiuns. É uma comprovação dos fenômenos chamados espíritas, né? Isso mesmo. Comunicações, psicografias, enfim, transportes, né? Materialização de espíritos. Quem estuda a doutrina, e a gente, quem nos acompanha, se não leu ainda, mas vai ler, o caso muito, muito comentado na doutrina, que é do espírito da Cat King, que foi observado pelo cientista inglês William Crookes. Ela teve 3 anos, veja bem, ficou 3 anos se materializando para que os cientistas pudessem comprovar, pudessem tocá-la. Esse espírito, quando se materializava, ele conversava com todos os presentes, ela te tocava, você podia tocar no espírito. Então não tinha como o cientista dizer que aquilo não era não era real, né? Era uma farsa, né? A médium que servia de intermediário, fizeram de tudo para ela, colocaram ela numa câmara escura, prenderam ela, porque se dizia que era a médium, né, que ali aparecia, né? E tudo quanto foi teste que eles puderam fazer, eles fizeram. Olha só, em que ano foi isso? Não, o ano eu não sei. Interessante. Foi por ocasião logo após a codificação, porque o William Crookes foi dessa época, né? Muito bem. Foi dessa época. Foi da época daquele Aksakov, né, que era um russo. Então, aí é que a doutrina é científica, né? E cientificamente eles tiveram que concordar que aquele espírito, aquela manifestação que ali estava era um espírito. Sim. O espírito então contava a sua história, contava o porquê que estava se servindo daquele fenômeno para se materializar. Ele, no mundo espiritual, era o espírito de uma mulher, se prontificou a servir não vou dizer de cobaia, mas enfim, vir ao mundo dos vivos para que se pudesse comprovar aquele fenômeno, para que se tirasse dúvidas a respeito da materialização de espíritos. Então, o espírito ficou à disposição dos cientistas por quase 3 anos. Legal. Eu vou ver se eu acho uma matéria e vou colocar o link no blog para as pessoas. Achei interessante isso. Sobre a Cat King? Tu tens aí? Tem muita matéria. Legal. Tem muita sobre eu vou colocar um link no blog para as pessoas acessarem. Tem um livro, inclusive, né? Conta toda a história da Cat King. Muito bem, então vamos ver como é que nasce a filosofia, né? Certo. A filosofia nasce quando o homem pergunta:
interroga, cogita, deseja saber o como e o porquê das coisas, Certo. dos fatos, dos acontecimentos. Uhum. O caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que ele faz do homem, dos seus problemas, de sua origem e de sua destinação. Uhum. Perguntas tradicionais como: que somos? De onde viemos? Para onde vamos? Eis as clássicas perguntas que a filosofia espírita responde com notável clareza. Uhum. E o interessante, sempre a gente fala que não vai aqui nenhuma crítica, nenhuma filosofia religiosa, mas essas perguntas elas só têm respostas com uma certa razão, Sim. uma certa lógica Uhum. na doutrina espírita. Com um pouco mais de clareza, né? Pelo menos, né? Claro, exatamente. Uhum. Que é a doutrina a que prega a reencarnação. Sim. Portanto, as vidas pregressas, né? Uhum. E as outras doutrinas, demais filosofias religiosas, elas pregam a unicidade da vida. Então, pregando a unicidade da vida, não tem como você explicar de onde viemos. Ou então, por que estamos sofrendo? Isso, por que estamos sofrendo? Se essa vida é única, se fomos criados todos uma única vez por Deus e não tivemos uma existência pregressa a essa, por que estamos sofrendo? Porque uns sofrem e outros não. Né? São perguntas que o Espiritismo responde pra gente. Com muita clareza, né? Uhum. Muita clareza. A própria evolução do homem, né, do ser humano, só se explica pela reencarnação. Sim. Pelas vidas pregressas, porque se o espírito fosse criado junto com o corpo, não tinha como você evoluir numa vida de 50, 70, 80 anos. Uhum. Então, é muito claro, muito óbvio, você vê a história e vê o homem da pré-história, o homem das cavernas. É verdade. Como que eles chegaram no estágio de hoje? Como que aqueles homens teriam condições de serem os homens evoluídos de hoje, se não fosse pela acumulação de conhecimentos, vai acumulando conhecimentos, uhum. de uma vida após outra, né? Uhum. Isso mesmo. Se não fosse assim, nós seríamos homens das cavernas até hoje. Até hoje, né? É verdade. Com certeza. Muito bem. Esse estudo leva ao conhecimento do mecanismo da vida e das relações dos homens com aqueles que já se despediram deste mundo. Uhum. Estabelecendo as bases desse relacionamento permanente e demonstrando a existência inquestionável de Deus, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas que a tudo comanda inteligentemente. Uhum. Então, esse é o estudo filosófico, científico, né? Uhum. E nos leva a essas conclusões, que nos leva ao conhecimento das coisas, daquele que a tudo comanda, né? É verdade. É o nosso Pai Maior. Uhum. O Espiritismo, ele não se constitui em uma religião a mais. Ele não está no rol de mais uma religião. Visto que não tem cultos instituídos, Uhum. não tem igrejas, Uhum. não cultua imagens, não tem rituais, desprovido de dogmas, mitos ou crendices. Nem tampouco a hierarquia sacerdotal. Podemos, porém, considerá-lo em seu aspecto religioso quando estabelece um laço moral entre os homens, conduzindo-os em direção ao Criador através da vivência dos ensinamentos morais do Cristo. Uhum. Quando isto acontece, então nós podemos considerá-lo uma religião. É questão de conceito, como a gente até já tinha falado em aulas passadas. O termo religião vem do latim religare, que significa religação com o divino. Né? Então, acho que o Espiritismo faz isso. Né? Te leva a se ligar com Deus através dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, religião, né? Religião. Uhum. Porque através dos seus ensinamentos, dos seus estudos, faz com que o homem se melhore. Isso mesmo. Faz com que o homem passe a praticar os ensinamentos do Cristo. Uhum. E quando nós passamos a seguir o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, teremos, obviamente, que nos melhorar moralmente. Nos melhorando, então, foi através de uma religião. Isso aí.
Então é no seu aspecto religioso que repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. É que também, né, Rafa, a maioria dos homens, ou aqueles que não estão muito preocupados com o lado espiritual, eles não têm nem noção do, como diz assim, o imenso futuro espiritual que cada um de nós possui. É verdade. Nós estamos numa caminhada, numa grande caminhada, grande jornada. Nós não sabemos quantos passos já demos, né? É. Porque é possível que sejamos milenários, espíritos que já tiveram incontáveis vivências. Isso mesmo. Mas não sabemos o quanto que a gente evoluiu. O quanto tem pela frente, né? E o quanto que tem pela frente. É verdade. Isso o imenso futuro espiritual, né? E cada um deveria de fazer uma reflexão, pensar, deixar as coisas materiais um pouco de lado. Se preocupar um pouco mais com o próximo, né? Eu acho que essa é a grande ensinamento que Jesus deixou, né? Amar o próximo como a ti mesmo, assim, é isso mesmo. Eu acho que o dia que o homem conseguir entender isso na sua essência, esse mundo aqui vai ser um mundo muito melhor. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida nenhuma. Os ensinamentos do Cristo, como do amar ao próximo como a si mesmo, como fazer aos outros aquilo que você quer que faça para você, como tu disse, quando o homem tiver essa consciência e passar a praticar esses conceitos, não tenha dúvida que o mundo será diferente. Verdade. Não vai existir mais miséria, não vai existir mais pobreza. Porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, aquilo que eu tenho sobrando, eu não vou deixar de repartir com aquele a quem está em falta. É verdade. E o próximo, tudo bem, né? Família, mas o próximo é qualquer um, né? É qualquer um. É comum a gente passar por pessoas pedindo na rua, você dá aquela ignorada, você dá aquela desviada. Será que aquela pessoa realmente não está precisando de ajuda? Não está precisando de alguma coisa? E pra gente é tão difícil ajudar um estranho, né? E acho que Jesus pediu tanto por isso, né? Pra gente estar praticando essa caridade, né? Com certeza. A caridade, na verdade, é difícil de se fazer, né? Ainda mais no mundo de hoje, em que você desconfia de tudo e de todos, né? É verdade. É um pouco difícil, mas quando a gente é desprendido, quando você já tem noções do que é ajudar ao próximo, do que é amar o teu próximo, você realmente começa a praticar. E a caridade, a melhor caridade que se faz, não é aquela material, sabe? Não é aquela que você põe a mão no bolso, pega uma moeda e entrega para o cidadão. E vira as costas e vai embora, né? Vira as costas e vai embora. Até porque esse tipo de caridade, ela faz com que quem recebe se sinta humilhado. Então, a melhor caridade é a caridade moral. E qualquer um pode fazer, né? É verdade. Qualquer um pode praticar a caridade moral, porque isso implica numa prece, no perdão. No perdão, tão difícil. Né? Num ombro amigo para ouvir, porque muitas pessoas, muitas vezes, eles precisam de um ouvido. Eles só querem contar o seu problema, que alguém lhes ouça. E hoje, nessa correria que o mundo está, ninguém tem tempo para nada. Ninguém tem tempo para ouvir o seu irmão, fazer um desabafo, contar a sua história. É verdade. Isso é caridade. É por isso que o Espiritismo, sim, é considerado religião, né? Ele te leva a pensar esse tipo de coisa, te leva a filosofar sobre esse tipo de coisa, e você se liga mais com Deus, com Jesus, em função disso. A tentar a seguir a palavra de Jesus, né? É verdade. Eu acho que qualquer religião que te tenta fazer isso, digo assim, perdão, qualquer filosofia, qualquer doutrina que te leva a isso, ela é uma religião. Por isso, sim, o Espiritismo é considerado religião. Sobre esse aspecto, sim. Sobre esse aspecto, sim, né? Então, agora, vou ler aqui algumas considerações sobre a religião espírita. Então, essas considerações é dentro desta visão, né?
da prática do bem, do amor, né, da prática do amai-vos uns aos outros. Então, vamos lá na primeira. A religião espírita é uma religião natural, baseada na fé raciocinada, sem dogmas, sem templos, sem sacerdotes, nem hierarquia, nem rituais. Não é igreja, não é seita. A gente já falou isso lá atrás, né? A religião espírita é a da obra de Deus, onde o ser, o espírito, se reconhece como criatura divina, em igualdade com toda a criação universal. Porque Deus criou os espíritos, seus filhos, nós somos irmãos, iguais. Não existe nenhum ser diferente que Deus tenha criado. Em corpo nenhum circula sangue nobre. Todos são iguais perante Deus. Verdade. Os homens é que fazem a diferenciação, né? Isso é verdade. Somos nós que cometemos os erros, né? Sempre. Com certeza. Sempre, né? A religião espírita é a da efetiva busca da ligação com Deus, pelo amor e pelo respeito às leis universais. Então, como você falou, religião faz a ligação do ser com o Criador divino. Criador. Nesse aspecto, então, é uma religião, né? A religião espírita é a da busca individual do aperfeiçoamento e da evolução, pela compreensão de nosso papel na natureza e no destino do universo. Então, é isso aqui que eu às vezes eu fico assim, pensando, por que os homens não param para refletir que nós estamos aqui com uma missão, com um compromisso assumido no mundo espiritual. Compromisso que Deus nos deu quando nos criou como espíritos, né? Sim. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu como compromisso, como missão, evoluir. Aí entra a filosofia, né? Para onde vamos e por que estamos aqui. Com certeza. A religião espírita é a da busca da harmonia em todos os seus aspectos, baseada no equilíbrio, no respeito, na ética, no bem e na caridade. Então você veja que esses conceitos que a gente está dando aqui, todos eles são direcionados para o amor, para o equilíbrio, com respeito, com a ética, a prática do bem, a prática da caridade. Tudo isso que a gente tem falado, que é o que caracteriza a doutrina espírita como uma religião. A religião espírita é a do livre-arbítrio, sem imposições, sem castigos, sem temores, sem inferno e sem céu, mas com responsabilidade proporcional, refletida na lei de causa e efeito. A religião espírita é aquela em que o templo é o universo, o altar é a vida de relação, e a oração é o viver em harmonia com a lei de Deus em todos os atos da vida diária. A religião espírita é aquela em que o reino de Deus deve ser construído em nosso interior, pela compreensão da lei maior, pelo pensamento elevado, pela atitude firme no caminho do bem, pela construção diária da evolução e do aperfeiçoamento moral. Rapaz, você já pensou quando a gente conseguir fazer a metade de tudo isso que a gente está lendo, que a gente está dizendo como que é constituída a religião espírita? Meu Deus, né? Nós vamos estar muito longe já, né? Já vamos estar muito bem. Eu acho que nós estamos aí dando os primeiros passos, eu penso, para esse lado de evolução, porque a gente lê tanto sobre caridade, sobre o bem, e a gente vê que tem um tanto defeito ainda pra gente corrigir que, meu Deus, né? Parece que está longe ainda da gente conseguir tudo isso. Com certeza que está longe, mas quando você tem essa consciência, essa necessidade de evoluir, e você tem isso no teu pensamento, quando você está para se desvirtuar do caminho, parece que acende uma luzinha vermelha, sabe?
começa a dar um alarme dentro de você. Opa, não devo de pensar assim, não devo de agir dessa forma, não é isso que eu estou estudando, não é isso que eu aprendi. Sim. Então a gente passa a ter um outro comportamento. Quando que sem o conhecimento, você se desvirtua e nem está percebendo que está trilhando um caminho errado, né? Está indo pela porta larga, que é a porta da perdição. É né? verdade. Pelo menos a gente estudando Espiritismo, tu pode até errar, mas tu sabe que tá errando, né? É verdade. Tua responsabilidade é um pouco maior. Diferente de que você errasse na mais pura ignorância. Com o estudo você vai errar, mas sabe que tá errando. E veja bem, Jesus disse, né? A quem muito será dado, muito será cobrado. Esse muito será dado é o conhecimento. Tua responsabilidade aumenta, né? Aumenta. Assim, se a gente parar para pensar um pouquinho, as leis humanas, as leis dos homens, tentam, a gente sabe, se basear nessas leis divinas. As nossas leis são assim também, né? Se você comete algum crime e porventura tu não sabe o que tu até tem um tipo de abrandamento na lei, né? Para isso. E a mesma coisa acontece com a lei divina. Quanto mais responsabilidade, mais será cobrado. Será assim, por isso que pessoas que ironicamente dizem que não, mas eu não vou atrás do conhecimento, não vou aprender, porque aí eu vou ter mais responsabilidade. Mas veja só a ilusão de quem pensa dessa forma, porque se tu não aprender nessa vida, tu vai ter que ter outra vida para esse aprendizado. Então você acaba retardando a tua evolução, retardando a época, o período em que você vai se aproximar de Deus, vai se aproximar dos mundos superiores, vai conseguir viver nos mundos superiores, até chegar no mundo celestes. E as pessoas que pensam dessa forma só vão ter a consciência do engano quando voltam para o mundo espiritual. Nossa, perdi meu tempo. Por que eu não fui em busca do conhecimento? Por que eu não fui me aprimorar? Por que eu não fui em busca da minha evolução espiritual? E quando eles chegam lá, os espíritos, e nós já tivemos lá em muitas situações. Quantas vezes, né? Quantas vezes, nós vamos perceber que ficou um vazio. Eu deixei de cumprir alguma coisa. Verdade. E tenho que voltar. E nem um aluno repetente, né? Eu ia comentar isso agora. A gente está literalmente, a gente está numa escola, né? Uma escola. Até a grande escola. Isso, vamos ter que repetir essa escola quantas vezes for necessário até se formar, sei lá. Só que a gente não tem como ser expulso dessa escola. Nós fatalmente iremos evoluir, iremos aprender. Né? Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai chegar até Deus, vamos ser todos felizes. Não é verdade? É verdade. Eu sempre digo assim, Deus, como é eterno, ele não tem pressa. A pressa é minha. Porque ele é eterno. Se eu não me melhorar nesta vida, ele vai me dar outra oportunidade, e vai dar mais uma, e vai dar mais uma. Tantas quantas forem necessárias, até que eu consiga aprender, me aprimorar, me melhorar. Então, para Deus, a pressa é minha. E é nossa. Aliás, só comentando, Deus não é eterno, né? Deus é infinito. Tem um conceito, né? Nós somos eternos. Nós temos um início e a partir dali passamos a existir até a eternidade. Deus não tem início, nem meio, nem fim. Ele é infinito. É o contrário, Rafa. É o contrário? O contrário. O eterno é aquele que não teve começo e nem fim. Então, muitas vezes a gente diz assim, não, mas nós somos eternos. O mais correto seria dizer nós somos imortais. Muito bem. Porque tivemos começo. Eu sempre achei que Deus era infinito e nós é que éramos eternos. Não, Deus é eterno e infinito, sim. E o conceito de eterno é aquele que não teve começo e nem fim. Muito bem. Então o infinito é porque não vai ter fim, né? Isso é verdade. E o eterno é porque a gente não tem nem como conceituar e nem imaginar o que é o eterno, né? Porque não vai ter fim. E nós somos imortais. Muito bem. O melhor conceito para falar da nossa vida seria sempre dizer que nós somos imortais. Porque nós fomos criados um dia.
Nós tivemos nós tivemos um início, né? E Deus não teve início e não terá fim. Uhum. Muito bem. É uma discussão bem complexa, né? Mas é fácil de entender, né? O último conceito de religião espírita nos diz que é aquela da educação do aprendizado, da busca da verdade e do amai-vos e instruí-vos. Este último, amai-vos e instruí-vos, é dirigido aos espíritas, né? Sim. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. No livro O Consolador, de Emmanuel, na pergunta 292, ele é questionado da seguinte forma: em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões? E aí ele responde: religião para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Então é um conceito, uma resposta muito clara, muito específica daquilo que a gente tem falado do que é a religião, né? Cada um vai buscar o seu caminho, vai achar formas de evoluir, que esta é a missão que Deus nos deu e esse é o nosso compromisso, né? Muito bem. Só para fazer um parênteses, eu estava olhando aqui no Livro dos Espíritos sobre o infinito. Tem 3 perguntas aqui que eu acho que nem o infinito define o que é Deus. Quer ver? Tem uma pergunta 1 aqui. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Aí tem a pergunta 2. O que devemos entender por infinito? O que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Certo. Aí a pergunta 3. Poderíamos dizer que Deus é infinito? Aí a resposta. Definição incompleta. Pobreza de linguagem dos homens que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Quer dizer que Deus é infinito, é tomar o atributo de uma coisa por ela própria. É definir uma coisa que não é conhecida por outra igualmente desconhecida. Ou seja, nem a nossa linguagem define o que é Deus exatamente. Por isso que sempre se fala que Deus é eterno, né? Agora, Deus é infinito, como diz na resposta. Nas suas qualidades, né? Nas suas virtudes. Nas suas virtudes, isso mesmo. Então, Deus é infinito. Muito bem. Continuando, então, o Espiritismo passa de filosofia à ciência quando confirma pela experimentação os conhecimentos filosóficos que prega e dissemina. Como filosofia, trata do conhecimento frente à razão, indaga dos princípios, das causas, sonda o espírito, enfim, interpreta os fenômenos, e como ciência, prova-os. Os fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzidos por espíritos desencarnados, são a substância mesma da ciência espírita, cujo objeto é o estudo e conhecimento desses fenômenos para a fixação das leis que os regem. Então aqui, neste parágrafo, fica bem claro, né, a diferença de filosofia e de ciência. Sim. A ciência, então, ela vai estudar, vai comprovar e usa para o seu estudo os fenômenos, né? Fenômenos espíritas. E dessa forma eles conseguem prová-los, né? Que eles existem, que não são farsa, que não são mentira, não é armação. É a ciência que dá essa credibilidade aos fenômenos espíritas. Certo. O científico, ele demonstra experimentalmente a existência da alma e sua imortalidade, principalmente por meio do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e os desencarnados. É aquilo que nós falávamos lá atrás a respeito dos fenômenos através de psicografias, fenômenos de efeitos físicos, as ações, enfim, toda a gama de fenômenos espíritas, né,
e que a ciência, então, comprova, né, de forma experimental, tá certo? Uhum. Mas comprova que a alma existe, que ela é imortal, isso tudo através do intercâmbio mediúnico. Muito bem. Na questão de número 19 do Livro dos Espíritos, você está com ele na mão aí, até pode voltar lá e dar uma olhada. Uhum. A pergunta é o seguinte: as noções de física, conhecidas pelos homens, são definições reais ou definitivas? Aí os espíritos respondem: os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente. Olha só o quanto nós estamos longe do conhecimento definitivo. Sim. Que os homens possuem da matéria um conceito somente possível pela nossa capacidade da nossa mente. Uhum. Compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger. Veja só, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger. Quer dizer, ou seja, os olhos físicos, nós, os cientistas, né? Sim. O que o cientista consegue ver é limitado apenas ainda pelo aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Pelo nosso conhecimento aqui, que não é total, né? Não é total. Então eles estão dizendo que existe muito mais além daquilo que os cientistas conseguem descobrir, conseguem estudar e conseguem ver. Sim. Porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. Não consegue ultrapassar porque Deus deu um limite de conhecimento de acordo com a tua evolução. E na Terra, como somos um mundo de provas e expiações, os cientistas também têm o seu limite. Eles vão descobrir até aquele limite que a sua inteligência, que a sua capacidade de percepção, de conhecimento vai chegar. Tiro dali, fica para uma nova encarnação em um mundo mais evoluído. Interessante, né? É verdade. Se a gente tiver este conhecimento, esse discernimento, e a gente vai imaginar o quanto nós somos ainda pequenos, né? Diante de tantas e tantas coisas que ainda tem o homem que descobrir e que aprender. É verdade. Somos pequeninos ainda. Então, eu acho que era isso que a gente queria falar sobre o aspecto científico, o filosófico. E o religioso, né? Né? Então, resumindo, nós podemos dizer que a doutrina é filosófica quando questiona, pergunta, argumenta, deseja saber o como e o porquê. Exatamente. Então, o Livro dos Espíritos, ele é filosófico. É inteiro filosófico. Inteiro filosófico. Porque é de perguntas e respostas, né? Então lá, tudo que você quer saber a respeito da nossa doutrina, há de ter alguma pergunta que se encaixe naquela tua dúvida. Aquele teu desejo de saber, né? Verdade. Do como e o do porquê. É ciência quando interpreta os fenômenos. Como ciência, prova-os. Demonstra experimentalmente a existência da alma e a sua imortalidade. Principalmente por meio do intercâmbio mediúnico. Acabamos de falar sobre isso, né? Sim. E como que a ciência está dentro da doutrina espírita. E religião, todos aqueles conceitos que nós acabamos de mencionar, principalmente quando estabelece um laço moral entre os homens, conduzindo-os em direção ao Criador. Religião, né? Religião. Isso ficou muito claro, né? Isso mesmo. Muito claro. Que a doutrina espírita é religião por este fato, porque modifica o homem. Sim. Porque faz com que ele, através do conhecimento, através do estudo, através das suas mudança de comportamento, da maneira de pensar, faça uma ligação com o nosso Pai Criador. Aí é religião. Legal. Então tá. Então acho que era isso que nós queríamos falar.
E também falar do nosso próximo encontro, que vai estar disponível no dia 27/3, que é a quarta-feira da outra semana ainda, né? Com o tema O Consolador Prometido. O Consolador Prometido... Ah, tá. Já na próxima semana, né? Exatamente. Muito bem. Então, da minha parte era isto. E falar para as pessoas, né? Se ficou dúvida, se ficou questionamento, por favor, gente, nos escrevam, né? Mandem e-mails, tem o Facebook, tem Twitter, tem uma série de canais aí para tu tirar sua dúvida mesmo. Vamos fazer disso aqui como uma grande sala de aula, né? Todo mundo podendo participar. Acho que a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, né? A gente responde aqui no ar, responde, né, para todo mundo poder compartilhar aí. A gente poderia dizer que seria o consultório espiritual, né? Pode ser, sim. Onde vamos lá tirar nossas dúvidas, levar a nossa crítica, a nossa sugestão. Porque assim, na pior das hipóteses, se nós não soubermos, nós vamos buscar quem saiba, né? Vamos buscar quem saiba. Com certeza, isso não tenha dúvida nenhuma. Há de haver alguém que nos acompanha, que vai nos ajudar a esclarecer a dúvida daqueles que estão procurando o conhecimento. Isso, né? É verdade. Vamos encerrar então a parte da aula, né, do estudo. Sim. Fazer a prece final, porque concluímos dessa forma essa parte, e aqueles que não quiserem então acompanhar a leitura de e-mail dos recados, já podem desligar o seu computador. A aula está finalizada. Está finalizado. Então, finalizando o nosso trabalho desta noite, em sintonia com o nosso Pai Maior, esse Deus maravilhoso, que nos ama, que nos perdoa, que nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias, nós queremos te dizer, Pai amado, nosso muito obrigado. Obrigado por este momento, obrigado por todas as pessoas que nos acompanham, que buscam o conhecimento. Obrigado, Pai amado, por tudo que tem nos dado, pelo que ainda nos dará. Nosso muito obrigado. A Jesus, o Mestre e amigo de todas as horas, este companheiro inseparável, a quem recorremos nas horas difíceis, e sabemos, Mestre amigo, que você nos atende. Nós queremos te dizer também o nosso obrigado e te fazer um pedido. Fica conosco, fica com todos aqueles que nos acompanham, entra em seus lares, os abençoa e os envolva em seu manto de amor e caridade. E assim, Mestre amigo, em teu nome, em nome do nosso Pai Maior, nós encerramos a nossa aula desta noite, rogando a ti, querido Jesus, que a tua paz e o teu amor permaneçam entre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então vamos fazer a nossa leitura de e-mails aqui. A bola está contigo agora. Então tá. Então vamos lá. Vamos ler dois recadinhos que nos chamaram a atenção essa semana. Deixa eu só abri-los, que agora eu os perdi. Aqui. Muito bem. Teve a Eli Maria Gil, que é minha tia e irmã do meu pai, que está ali nos presta essas aulas. Ela falou assim, ó. Ela postou o comentário na aula da biografia de Allan Kardec, tá? Ela comentou assim, ó. Quero dizer a todos que somos passíveis de erros. E não foi tão grande a culpa. Calma, meninos. Ela estava comentando sobre o erro que a gente comentou de que Allan Kardec era médium. Ela continua. Também não sabia que Allan Kardec não era médium. Ou seja, não sei se entendi direito, ostensivo. Me corrija se eu estiver errado. Não, é isso mesmo. Allan Kardec não era um médium ostensivo, né? Como a gente conhece. Amo a parceria de vocês. Adorei você se referir ao seu pai desta forma, meu velho pai. Mas meu pai já tá velhinho, né? É um sexagenário já, né, pai? Já chegou na terceira idade, né? Fiquei lisonjeada por ser citada de forma tão carinhosa por vocês. A aula de hoje está muito científica. Percebe-se o grande interesse de estudar, pesquisar e discorrer sobre esse assunto, um tanto polêmico. Veja bem, vocês se reportam
há tempos antes de Cristo. Isso requer muito estudo. Acho que vocês devem trazer as explicações a um nível um pouco menos elevado. Se bem que este caso, como é uma biografia, não é possível. Percebi que o áudio do Gaspar estava um pouco baixo, entenda, não estou criticando. Quero que vocês melhorem, uma vez que a parte maior da explicação é dele. Acho que me alonguei demais. É muito bom ouvir as explicações. Parabéns, meninos. Fique com Deus e beijos no coração. Muito bem, um beijão pra Tia, que está aí participando do nosso EGCast. Obrigado, né, pela participação, pela contribuição, né? É verdade. E assim, ela pede para que a gente não eleve muito o teor da conversa, né? Pô, mas o nosso nível já eu pelo menos, né, tô aqui na condição de aluno. Nós estamos num nível bem raso já, né, tio Gaspar? Estamos falando sobre a introdução da doutrina espírita, né? Quando a gente se refere muitas vezes a antes de Cristo, é para reforçar algum conceito, alguma forma de a gente passar o conhecimento, né? É verdade. Mas vamos procurar deixar o mais informal possível, né? Por isso que a gente reforça, né? Participações como essa são importantes. Perguntem se não entenderam alguma coisa. Às vezes a gente comenta algo que é do nosso dia a dia, ou que a gente já leu alguma coisa que alguém não tenha lido. Tá até com dúvida, tá aí, pergunta que a gente tá aqui para responder. Vamos responder todos. Muito bem. E aí teve mais um e-mailzinho do Idemar. Idemar é da onde? Daqui de Itapema. Ele comenta assim, ó: Caro amigo Gaspar, hoje, 7 de março, acompanhei pela primeira vez o trabalho apresentado. Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, também parabenizar o filho que aceitou esse desafio, e ver se que ele tem bastante conhecimento sobre o assunto proposto. Acompanhei a aula número 4. Assim que as minhas atividades forem diminuindo, vou rebuscar desde a primeira lição. Se necessitar de alguma filmagem, sabe que estou aí para colaborar. Que Deus os abençoe nessa grande missão. Muito bem, muito obrigado, Edemar, pelos elogios. Esperamos que esteja sempre acompanhando aí com a gente. É verdade, o Edemar é um companheirão aí do dia a dia, mora aqui até no mesmo prédio que eu. E ele se colocou à disposição para filmar, porque ele tem filmado as palestras lá no Chico Xavier. Mas, por enquanto, nós ainda não estamos nessa fase de vídeo, né? De vídeo, né? Um dia, sei lá, fazer um... Ficamos muito agradecidos pela oferta, né? Uma dessa, vai que evolui. Daqui a alguns anos a gente faz um videocast no YouTube. Sei lá. Então tá, eu acho que era isso. Temos aí os recados do pessoal. Por essa semana é só, né, pai? Acho que sim, né? Então tá. Até a próxima quarta, gente, com a nossa próxima aula. E na próxima quarta-feira já vai estar postado, então, esse áudio, né? Sim, com certeza. Esse áudio está indo ao ar. Que dia que é hoje? Está indo ao ar no dia 20, quarta-feira. Muito bem. Então lá, um abraço para todo mundo. Um abraço, boa noite e fiquem com Deus. Boa noite.